Vamos ver. Acharam? Equivalência? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar essa. Essa aqui ficou sobrando para quem? Quem é o mestre dela? Pode ser, é verdade. Necessidade, a página de número 3. Tá bom? Página de número 3. Página de número 3 para a nossa... Acharam? 3? Bom, falando de equivalência aqui na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre equivalências e vamos entender um pouquinho porque existe tanta tradução e tantas Bíblias que só tem um original, né? Só tem um original e por que tantas traduções? E quais as melhores para o estudo hoje, atual das Escrituras? Bom, nós estudamos na aula passada um pouquinho sobre a importância da hermenêutica, a importância da tradução, falamos um pouquinho da importância do estudo da hermenêutica, e agora, antes de falarmos um pouquinho mais, vamos tratar sobre as equivalências, tá bom? Por exemplo, o que isso vem a ser equivalência literal? Literalmente, a transposição literal de um idioma para o outro, usando a mesma classe e a mesma sequência de vocabulário. No caso aqui, o exemplo moderno, os textos interlineares da Escritura. Mas sempre usando o idioma, usando o mesmo vocabulário. A equivalência formal já é uma forma de transposição da forma do texto para outra forma. Existe uma forma e ele transforma para uma outra forma. O grande enfoque dessa tradução é que o texto apareça o seu significado e aos seus primeiros leitores. Exemplos modernos são as diversas traduções, como, por exemplo, no caso que nós temos acesso no Brasil, a Bíblia King James, Reina e Valera e tantas outras. A equivalência dinâmica é aquela que se propõe, por exemplo, a reproduzir o pensamento, a mensagem do texto original. Olha como essa equivalência dinâmica é bacana. Ela reproduz o pensamento da mensagem do texto original em estruturas e formas próprias da linguagem para o qual se traduz. Por exemplo, importa traduzir a mensagem e não as palavras e as escrituras. A mensagem divina é imutável. A linguagem humana está sempre em processo de manutenção e mudança. Por exemplo, o tradutor, nesse caso aqui, ele descobre o sentido da mensagem para o povo da época a quem ele se destinou em seguida, ela põe a sua mensagem na língua falada e escrita do povo de hoje. Então, por isso que você tem essa transformação gramatical no processo das traduções da Bíblia, no caso aqui, do livro de Provérbios e 1 Tessalonicenses, no segundo congresso da Bíblia, na página 50. O exemplo das Bíblias modernas é a Bíblia da linguagem de hoje. Você lê essa Bíblia da linguagem de hoje, quem tiver a oportunidade de lê-la, essa linguagem de hoje, você vai ver que ela é uma equivalência, como eu posso dizer, ela é a equivalência dinâmica. Bem numa linguagem de hoje, ela é como se ela já tivesse traduzida, né? Ela se aproxima para o português bem moderno, ao ponto que você não dificulta muitas coisas. E existe alguns problemas que é tão atual que é assustador. A Bíblia na linguagem de hoje, né? Então, dependendo de você ver, você nem parece que você está lendo as escrituras. Aí você fala assim, mas o original, no caso, ela não foi tirada do mesmo que as outras traduções foram, mas a forma que ela da equivalência que é tratada a ela é exatamente tratado para ela ter essa linguagem bem atualizada, né? Bem moderna, principalmente com vocabulário, ao ponto que tem partes lá que nem parece que está nas escrituras, né? De tão moderna que está. Então ela é muito manipulada, se manipula muito, né? Às vezes Deus deixa de falar, por exemplo, às vezes nessa Bíblia Deus deixa de falar por causa de
de tanta mexida humana, de tanta atualização para que chegue na melhor linguagem para as pessoas, né? Então, ela se torna, às vezes, um problema, né? Agora, no caso da equivalência livre, por exemplo, ou sem equivalência, aqui a preocupação maior com o leitor atual da mensagem do texto original é tomado apenas como referência. Exemplo aqui, exemplos modernos, a Bíblia viva. A outra lá era a Bíblia da linguagem de hoje, né, do português de hoje. Essa linguagem livre é a Bíblia viva. Se você um dia puder ver, ou depois ver na internet, você vai ver a tradução e você pega alguns comentários, pega algumas passagens bíblicas e você vai ver que a equivalência ela é livre. Bom, falando desses assuntos aqui, quais as principais ciências, por que existem tantas traduções? Aí você diz assim, mas meu Deus do céu, hoje em pleno século XXI, quais são as principais ciências que eu preciso entender? Que linguagem que é essa? Por exemplo, desligou? Acendeu de novo. Será que apagou? Não, não tá. Deixa eu ver. Foi? Então fica vigiando aí. Pode apagar não, senão o pessoal... Bom, por exemplo, eu tenho essa linguagem aqui. Eu tenho essa tradução aqui. Para mim, por exemplo, eu acho que eu já conversei com vocês que essa tradução aqui, ela para mim não é uma das melhores. Mas eu gosto muito de traduções que eu leia um texto arcaico, sabe? E eu estude aquele texto arcaico, pegue um dicionário, algo e interprete. Quando eu pego uma Bíblia na linguagem de hoje, que ela traz tanto, ela interpreta o original ao ponto de ficar muito livre, sabe? Muito liberal, ficar muito fora de sentido, porque ela se torna como se fosse um livro brasileiro, sabe? E não é um livro brasileiro, sabe, gente? Um idioma não é brasileiro, não foi escrito para o Brasil, não foi escrito para o nosso povo. Então eu tenho que ter uma tradução mais próxima ao original para que eu possa estudar ou pesquisar algo, eu volte 2000 anos, sabe? Eu volte 4000 anos, para mim não errar na hora da leitura. Aí o que acontece? Você está procurando a aula? Está no CETAT, não tá, desculpa, eu vi, está no CETAT, não está no Teologia. Está no CETAT, Seminário de Teologia Alcance Todos, para você compartilhar. Perdão, tá bom? Vai ser aqui agora. Entendeu? Aí eu pego um livro como esse, como nós já conversamos em aulas passadas, que eu não consigo mais ligar para ninguém e dizer assim, olha, eu não estou entendendo a carta, Paulo. Eu não estou entendendo, João. Eu não estou entendendo, Pedro, sabe? Eu não tenho mais para quem ligar, mandar e-mail, mandar um WhatsApp, mandar alguma mensagem assim, olha, eu não estou entendendo isso aqui. Isso que você falou, realmente é isso mesmo? Porque aqui, 4000 anos depois, 2000 anos depois, estão dizendo que é isso, mas não é. É isso mesmo? Então eu não tenho como ligar para eles. Então eu tenho que realmente ter várias traduções, as que mais próximas ao original, ou entender um pouquinho da hermenêutica que me auxilia a eu não fazer uma interpretação própria, e a minha interpretação própria dizendo assim, olha, eu acredito assim, a pior de todas. Eu penso assim, não vamos interpretar assim, porque se a gente já estamos lendo e dizendo assim, olha, eu penso assim, eu acho assim, e eu não volto 2000 anos atrás, eu não volto 4000 anos atrás, eu não estudo a cultura, não estudo o tempo, não estudo o espaço, não estudo essa lacuna, esse tempo todo que tem do livro antigo, eu não tenho mais o original disso aqui. Aqui é cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Então eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou estudando, de uma linguagem mais aproximada. Então, por isso que a ciência nos auxilia nos estudos. E qual é a ciência? São 3. A hermenêutica, que nós falamos na aula passada. Qual é o papel da hermenêutica? Isso você não pode esquecer. Qual é o papel da hermenêutica na introdução, no estudo das Escrituras? A hermenêutica procura descobrir o sentido exato das palavras do texto. Olha só a importância da hermenêutica. Então, ela procura descobrir o sentido exato do texto. Ou seja, então, qual é o sentido que o texto quer dizer? Então, quando estudo a hermenêutica, então eu sei o que o texto quer dizer. Então, eu não faço um achismo,
eu não deduzo, eu não faço uma exegese, que nós vamos estudar aqui, tá? Eu não faço uma exegese. Então, quando eu estudo hermenêutica, exatamente o objetivo é descobrir exatamente o sentido do texto. Nós falamos aqui, nós já estamos nessa disciplina, nós começamos desde a primeira disciplina que nós estudamos de bibliologia, nós estudamos vários assuntos aqui, e nos assuntos nós exatamente líamos. Eu fiz exercício com vocês aqui em ler naquilo que é ensinado pelas heresias, e nós depois fizemos uma leitura, no caso de Gênesis 6, vocês lembram quando nós fizemos? E fizemos uma leitura baseada sem nenhum tipo de heresia. Fizemos uma leitura, por exemplo, de Gênesis capítulo 1, baseado num monte de superstições, e depois fizemos uma leitura do livro de Gênesis baseado em uma revelação especial dentro da hermenêutica. Então, essas regras nos ajudam a não ser hereges. Essa é a grande questão. Tá bom? Então, a hermenêutica é importante. Qual é a segunda ciência que nos auxilia? A crítica textual. Nesse caso aqui, por exemplo, a crítica textual, ela se propõe a determinar a exatidão das palavras. É exato. Então, aqui no caso da hermenêutica, ela procura descobrir o sentido. A crítica textual, quando você estuda ela, é exatamente isso que o texto quer dizer. Por exemplo, quando você faz uma crítica textual do Salmo 23, aí você, na sua tradução, está escrito o que aí? É raro você encontrar uma Bíblia que esteja o Salmo 23. O primeiro é correto, por exemplo. É simples assim. Por exemplo, no caso aqui, o 23 aqui é o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. Qual é a tua tradução que você tem aí mais próxima? Tem outra pessoa? Olha aí, já uma tradução, quando você faz uma crítica, já mais próximo à hermenêutica, quando você começa a estudar. Quando você estuda o Salmo 23, na realidade, a forma que está traduzido aqui dá a entender, quando eu leio assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse texto, eu digo para vocês, esse salmo aqui é um dos salmos mais conhecido até em outros países, até mesmo do que o nome Jesus, o Salmo 23, esse tópico aqui. Mas ele é conhecido demais. Mas quando eu leio ele nessa tradução, Senhor meu pastor, então eu vou ficar tranquilo, nada me faltará, nada me falta. A melhor tradução que seria qual? Nós já estudamos sobre isso. Se fosse fazer uma crítica, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Só em ter ele, o restante não me faltará. Ou seja, não tenho falta. Eu tenho o Senhor, de nada me tenho falta. Então, na realidade, é um texto que ele é ensinado há centenas de anos errado. Mas por causa de uma tradução, de uma vírgula, de uma colocação, da forma que entenderam? Então, por isso, dos estudos hermenêuticos, dos estudos de crítica textual, que ela quer dizer o que o texto quer dizer. Então, na crítica textual, ela olha para o Salmo. Por isso que nós que somos pentecostais, nós vamos muito por emocional, né? Nós somos muito emocionais, gostamos de alegria, o nosso culto é alegre, tem renovação, tem, culto, nós somos mais alegres. E a crítica textual, ela é a razão. A crítica textual é exatamente quando o que está lá em português é exatamente o que está no original, no hebraico ou no grego. Por isso da importância de estudar. Então imagina, nem vou falar muito, tanto de coisa errada, de traduções erradas que nós aprendemos, que nós falamos por não estudar e pregamos. Aí você fala assim, mas aí como é que fica com Deus? Fica bem. Em que sentido? Você não sabe? Você não estudou? Agora estude isso aqui para ver se você fala depois. Você entendeu, Renan? Estude a crítica textual, vá lá depois. Aí, a grande maioria das vezes, o que acontece é, por exemplo, você está aqui sentado e uma pessoa lá ensina errado. Ou está lá falando uma coisa que você, já na crítica textual, sabe que aquilo ali
É errado um exemplo dentro da tradução. É impossível você levantar a mão, é impossível você dar glória a Deus por algo que você já aprendeu, correto? Você desaprendeu, na realidade, e aprendeu correto, e automaticamente a sua mente ficou livre, te libertou de algo. O conhecimento nos liberta, né? O conhecimento libertou você daquilo. Então, automaticamente, você olha com outros olhares para as Escrituras. Porque se tem uma coisa bonita e gostosa aqui nos Salmos, principalmente, é quando você aprende algo aplicando a hermenêutica, a crítica textual e a exegese, e o texto salta assim, e você fala assim, meu Deus do céu, que coisa mais linda, olha a importância. Eu não sei grego, um exemplo, não sei hebraico, mas eu peguei aqui uns comentários bíblicos, umas concordâncias bíblicas, e fiz o estudo, e olha que coisa linda, entendeu? Olha que lindo esse aspecto, tá certo? Então isso é muito bom. Próximo ponto é a questão da exegese. Existe a exegese e a exegese, que eu vou explicar já na sequência. Por exemplo, a exegese é que aplica, que é a aplicação prática da hermenêutica e da crítica textual. Então, a exegese, ela é a aplicação prática, ou seja, quando você tem conhecimento hermenêutico e da crítica textual, automaticamente você vai ter prática da exegese. Extrair do texto o que o texto realmente quer dizer, quer falar, antes de eu falar do texto para as pessoas. Então, isso aqui são 3 ciências que seria a lei para todo pastor, para todo pregador, para todas as pessoas que ensinam as Escrituras. Sabe para quê? Para não ensinar errado. Nós falamos aqui em aulas passadas que a Bíblia é a espada de 2 gumes. Gume número 1, interpretação. Gume número 2, aplicação. Primeiro você interpreta. Se você interpreta errado, exato. Aí por isso que hoje nós estamos como está no Brasil, essa loucura que ninguém sabe. Mas o que é verdade, não existe verdade, porque as pessoas acham no texto. Eu acredito assim, não podemos pensar assim, porque hermeneuticamente não. Nós temos que agora fazer quais as principais leis da hermenêutica que auxiliam na interpretação das Escrituras. Agora, por exemplo, primeiro, a lei do contexto. Vocês já leram algumas passagens bíblicas e você escolheu uma só, igual mandam para mim direto? Pastor, o tema vai ser esse. Aí eu leio o contexto, o antes e o depois do versículo que mandaram, às vezes não tem nada a ver. Foi um clima, pega um clima de um assunto, mas as pessoas, a grande maioria, não pegam o contexto. Aí você vai, se você for fazer uma interpretação do texto para pregar em cima daquilo que foi te entregue, você conta uma história que não tem nada a ver para falar apenas o clima, o que chama mais atenção naquele texto todo de um texto compõe o capítulo, entendeu? O capítulo inteiro. São os textos que são relacionados àquele assunto, né? Então, todo aquele texto, né? É o contexto daquela história. Bom, agora nós vamos ler uns, mas antes disso, deixa eu falar sobre a lei do contexto. Que quando eu aprendi isso, eu melhorei muito, porque eu entendi que quando você não lê o contexto, se você não lê o contexto de uma história, se você não lê o contexto bíblico, se você não faz uma leitura de toda a contextualização antes, você está fadado a errar na aplicação. E eu vou mostrar por quê. Por quê? A lei do contexto. A lei do contexto é a parte que vem antes ou depois de um texto. Então, eu estou lendo uma história e nós vamos ler aqui na sequência. Tudo antes e tudo depois, isso é chamado de contexto. Disse que não se deve interpretar um texto sem o auxílio do contexto para que não seja feito ou para que não faça ou não crie um pretexto para se criar heresias. E todas as heresias são criadas pela falta da leitura do que vem antes e da leitura do que vem depois, que é chamado de contexto. Por exemplo, no caso aqui de Lucas 19, por favor. Lucas 19, 28. Pega aqui o microfone aqui, ó. Aqui.
Deixa eu ligar aqui. Aperta aí na hora que ele acender. Por exemplo, pela falta de um preparo bíblico e teológico, e eu já falei para vocês que eu errei muito no meu início da minha fé. Pegava um texto e eu não lia o contexto, o que vinha antes daquele texto, o que vinha antes daquela história e o que vinha depois daquela história. Eu falei para vocês aqui, um dos erros que eu tenho vergonha até hoje é eu pregar dizendo que quando Moisés estava na frente do Mar Vermelho, se tem uma coisa que eu me arrependo até hoje, montanha de um lado, montanha do outro, faraó atrás, ainda faço uma exegese, que é tirar da verdade e criar uma mentira que não está no texto, e colocar no texto o que o texto não diz, falar do texto que o texto não fala, e contar uma história que você acha que passa na sua cabeça. E você faz uma junção, aí diz assim, de onde me virá o meu socorro? Ainda responde Moisés, o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Então imagina só, não, a maioria é coisa linda, porque quando a lei do contexto, do antes e do depois, ela não é ensinada, é ensinada só no seminário. Nós não ensinamos, infelizmente, a lei do contexto na igreja. Infelizmente. Então, então imagina, nós não entendemos de regra. Então, por regra de lei, é lei, irmãos. Ou você lê o contexto, contexto é o que é o contexto, é o que vem antes e depois. Marca aí. Pastor, só de Moisés aí. Mas não tinha montanha do lado, não? Mas isso é mentira. Porque não tem montanha de um lado nem montanha do outro. E o salmo, eu ia colocar um salmo. E ainda colocou o salmo aí. E ainda coloquei um salmo trazendo algo para Moisés falar o que o Moisés falou do salmo. Entendeu? Porque assim, eu tava Migdon, né? Tava entre Migdon e Piairote, né? É isso que Moisés estava ali, né? Sim. Migdon não era montanha, não? Não, tem montanhas em toda a região lá tem, mas naquela região do Mar Vermelho, não. Se você for ver a quantidade de pessoas que se reuniram lá, milhões de pessoas que se reuniram lá, você lê a história do paralítico, do tanque de Betesda, né? Tinha uma cultura na época. Já é diferente dessa criação, dessa exegese que eu fiz aqui. Colocar no texto o que o texto não quer dizer. Isso é ruim, porque o que é que os hereges fazem? Eles pegam isso, interpretam do seu bel prazer e interpretam para aquilo que é próprio, o seu bel prazer, para si. Interpretam para o seu próprio ego, para o seu próprio bem, mas não é realmente o que o texto quer dizer. Como você pega um texto aqui de Lucas e tantos outros, quando você pega, por exemplo... Não, antes de ler Lucas aqui, eu vou pegar, por exemplo, aqui, 1 Coríntios 11, tá? Eu vou fazer uma leitura aqui, tá? 1 Coríntios 11, versículo 34, tá? Eu vou fazer uma leitura de um texto só, tá? O versículo 34. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Ponto. O contexto inteiro é até aonde? O contexto desse assunto aqui é até onde? Olha como é importante. Sabe? Porque se eu não estudar o contexto, sabe o que é raro você acertar numa pregação de ceia. Ele vai começar no 17. Toda a história, mas e o contexto do que aconteceu por detrás de tudo isso para que isso acontecesse? Se eu não estudar tudo antes, é perdido. Porque como é que eu vou ler dizendo quem tem fome come em casa? Por que Paulo falou isso? Quem tem fome come em casa. E as demais coisas, eu vou falar para vocês quando eu for presencialmente. E vários problemas que tem aqui não é o suficiente, não foi suficiente. Quando você lê a partir do 17, olha o que é que ele diz aí. Ó como é importante ler o contexto, a história antes. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajunteis não para melhor, mas para pior. Como é um negócio deste? Como se explica isso? Então, aqui o povo estava se reunindo para pior. Então, para pior em quê? Se estavam se reunindo na casa do Senhor. Então, eu tenho que ler todo esse contexto que já no primeiro, por exemplo, no 17,
Já no 17, já me dá uma ideia do que estava acontecendo naquela época. Porque ele está dizendo assim, estão se reunindo para pior. No versículo 18, ele já diz assim, ó, eu ouço que há dissensões, divisões. No versículo 19, ele está dizendo o seguinte, ó, e entre vós tem heresia, no 19. Aí no 21 ele diz, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Então, você está vendo aqui quando o contexto da história da ceia, se você não estudar o contexto da história da ceia, você você não terá clareza e discernimento do real texto que você leu. Ele manda, você viu que ele manda quem tiver fome em casa, mas aqui ele está explicando antes, dizendo assim, ó, sabe o que está acontecendo? É os ricos e os pobres, e vocês estão comendo antecipadamente. O rico come a sua comida, bebe o seu vinho, e o pobre depois fica sem nada para comer. Por isso que vocês estão se reunindo. A festa que é para ser a festa do amor, não está sendo a festa do amor. Então, vocês, por causa disso, estão se reunindo para pior, não para melhor. Como é que vocês se reúnem para a festa do amor, para depois participar da ceia? E um momento de glutonaria, e cada um levava o seu vinho, e o rico levava o seu vinho, levava o seu pão, e se antecipava antes, e os pobres ficavam com fome. Olha, Paulo já está dizendo isso. Está vendo que legal? Mas eu vou dizer para você, eu levei anos, quando eu não entendia essa questão de lei, de contexto, para entender a ceia. Eu estou falando de mim, quando eu não conhecia isso. Ao ponto, quando eu vou falar sobre ceia, eu não leio a partir do 23. Eu não leio a partir do 23. Eu leio a história do problema e explico que ele está falando aquilo para trazer uma solução para a igreja problemática que era de Corinto. Então, só tendo conhecimento da lei, do contexto, você pode melhorar nisso. Porque aqui ele já fala todo o problema que acontecia com aquela igreja. E daqui a pouco ele começa, a partir do 23, ele começa a fazer três coisas aqui importantes. Três coisas importantes. No versículo 24, ele diz, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. No versículo 23, ele diz, eu recebi tudo que eu vou passar para vocês, não vem de mim. O que eu estou passando é do Senhor. O centro da ceia é Deus, porque eu recebi do Senhor. Aí ele olha, ele fala assim, olha, aí ele diz assim, tomai e comei este meu corpo que é partido por vós, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é um cálice do Novo Testamento, do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Quando você vai fazer uma leitura desse texto e vai fazer a lei do contexto, entender, fazendo o hermenêutica, Jesus está dizendo assim, traga Jesus para dentro da ceia. É trazer Jesus, ou seja, a morte do Calvário, o sofrimento do Calvário, o que ele passou lá, aqui, no momento, para o ato da ceia, irmão. É você trazer Jesus aqui, em minha memória. Essa memória aqui é dizer, traga 2000 anos atrás, o sofrimento, a morte, para esse momento. Então ele pede para você voltar 2000 anos atrás. Aí ele já vai solucionando o problema da igreja de Corinto. Aí no versículo 27 ele diz, porquanto qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Como é que entende um assunto desse? Como que é a questão do indignamente? No anterior, ele fala assim, você examine, pois, o homem e coma desse pão. Ele fala assim, eu examino e como. Eu não tenho que examinar e não comer. Eu não posso deixar de participar da ceia. Eu tenho que me examinar, fazer minha avaliação e comer. Jesus, é minha memória, você se examina e você participa. Porque quem morreu na cruz foi Jesus. Então, aí aqui ele fala assim, qualquer que comer indignamente será culpado do corpo e do sangue. Aqui ele já está falando de dois pontos importantes. Essa questão da indignamente. O que é essa questão? Aí você vai o que é ser indigno? É você fazer uma pergunta para o texto, por exemplo. Indignamente. O que será indignamente? O que vem a ser indignamente? Ou seja, o que é que te faz indigno? Quando você não é digno de alguma coisa? No caso, principalmente da ceia. Quando a gente não sabe o motivo? Sim, pronto.
Isso é uma forma indignamente, por exemplo. Poxa, eu estou participando, não sei por que ele morreu, não sei por que sofreu, não sei o valor do sangue, não sei o valor do Calvário, não sei o valor da morte, não sei o propósito da cor, não sei qual o motivo que ele morreu, não sei para que eu estou participando. Isso é indignamente. E isso que esse texto, você vai lendo o contexto dele, ele quer dizer sobre isso. O povo não estava nem aí. Não estava nem aí, porque estavam bebendo e colocando o dedo na garganta para vomitar o que comeu. Então, eles estavam participando sem valorizar aquele ato, o momento. Aí você volta num contexto, e o próprio contexto vem falando anteriormente. E também a questão, indignamente, você, por causa de pecados, você diz assim, olha, eu não sou digno. Quando você não é digno? Eu estou aqui para participar da ceia. Quando você não é digno? Porque eu aprendi muito errado isso por falta de exegese, de hermenêutica. Quando você se torna digno? Quando eu reconheço que eu não sou digno. Senhor, eu não sou digno, pequei, errei, não sou digno. É aí que você se torna digno de participar. O renovo da ceia está aí. Aí o que é que fazem? Afasta-se essas pessoas de ser dignas daquilo que Deus garantiu no Calvário. Isso é sério demais. Eu não tenho um poder, por isso que a Igreja Católica tinha um poder. Perdoavam, separavam as pessoas, perdoavam o pecado. Nós não temos poder de perdoar pecado, nós não temos poder sobre esse texto. O que me torna digno é a minha indignidade, é o meu reconhecimento da minha indignidade. Marcaram aí? O que me torna digno é eu reconhecer que não sou. Senhor, não sou. Aí eu me torno digno para dizer, você agora pode participar, que você reconhece que você não é. Eu errei, pequei, discuti hoje aqui, fiz isso, eu errei. O que é que algumas pessoas fazem? Eu briguei hoje com a mulher, hoje eu não vou participar. Por quê? Avalie o homem a si mesmo e coma desse pão, e beba desse cálice. Eu não sou digno, Senhor. Mas não é porque eu briguei ontem com o filho, aconteceu é o que a grande maioria das pessoas fogem da ceia. Ninguém tem que fugir da ceia. Tem que fugir da ceia porque errou. Tem que fugir do pecado. A gente foge de participar do maior culto da igreja, que é a ceia. Não se foge de ceia. Porque a ceia, você vai pensar no Calvário, no futuro. Na ceia, você vai pensar, fazer um exame introspectivo. Um exame, você vai ver que o seu presente, você vai examinar, e se você é digno de participar, e depois você vai, para você não ser condenado com o mundo. Aí aqui tem outros textos, aí ele tem outro texto que diz assim, ó, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, pelaquilo que eles faziam. Aí na igreja de Corinto já tinha muita gente dormindo e mortos espirituais, pelas práticas do pecado armatiológico, por causa do pecado que eles mesmos praticavam no momento da ceia. E ele vem dizer, por causa disso, da prática de vocês. Vamos ver mais? Há entre vós e muitos que dormem. E porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Como que isso significa? Aqui entra o dilema. O que é que Paulo está dizendo? Quem é que julga? Nós temos que julgar nós mesmos. E quando eu olho o julgamento e digo assim, eu errei. Eu, Senhor, sou o problema. No caso, eu estou me julgando. Senhor, me perdoe. Eu quero participar. Aí você se torna digno. Aí você está julgando. Você está se julgando. Aí entra a questão do reconhecimento do seu erro. Aí, e o que é que ele diz aqui? Ó? Cadê? Porque se nós não seríamos julgados. Aí quando você diz assim, eu não pequei não. Então você vai ser julgado. Sabe por quem? Pelo Senhor. E sabe qual vai ser o nível seu e o meu? Igual o mundo, que não valoriza o sangue, não valoriza a cruz, não valoriza a morte, não valoriza Cristo. Jesus. E olha o que é que o texto diz. O texto, mas olha só o 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, o nível do julgamento do mundo que... Agora, uma coisa que nós temos que ver aqui é o seguinte. Aqui está literalmente um ponto importante para o nosso estudo, é que você tem que entender se você é de César ou é a favor de Cristo. Na hora do julgamento, que você for fazer um julgamento de você, do nosso erro, você tem que ver se você é de César, se você é contra Cristo ou se você é a favor. Se você é Barrabás
ou se você é Jesus. A favor de Barrabás, ou você atira a pedra, ou você se omite. Na hora de se julgar, a gente não tem que ter dó da gente, não. Porque no julgamento você vai ser julgado. Agora, se você for julgado, aí você vai ser, e eu, repreendidos pelo Senhor. É Ele que nos repreende por causa do nosso julgamento. Porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário. É o texto que está dizendo. Por isso que eu sou fã da lei do contexto, da hermenêutica e da exegese. Porque você vai tirar do texto o que o texto realmente tem para dizer. Tá bom? Está dizendo que está cortando o áudio. Está cortando o áudio. Esse texto sendo aplicado. Sim. Não só esse, mas uma grande maioria. Mas esse daí esse é muito mais forte. Porque tá indo de pessoas a não participar da ceia, porque às vezes parece que não está no contexto, no direcionamento e a doutrina da igreja. Estão tirando a parte. Aí que tá fazendo isso, estão fazendo o quê? Está colocando a igreja. Mas isso é um problema, né? Atualmente não. Um tempo atrás, vi uma pessoa, assim, no meio evangélico, mais famosa, que ele falou praticamente essas palavras que o senhor falou. O senhor conhece também, seu amigo íntimo da pessoa também. Sim. Falou, rasgou o verbo sobre isso aí. Porque tá difícil também alguém ter a oportunidade de a pessoa falar sobre isso. Porque dependendo da igreja, a igreja que você vai contra o dogma, né? Você nunca mais se sobe naquela igreja. Porque ela vai contra o dogma, né? Porque qual é a denominação que vai, depois de tantos anos, reconhecer um erro de aplicação doutrinário, por exemplo? Se eu crio doutrina para as pessoas, para membros, ela tem que ser baseada nas escrituras. E se a escritura que eu estou baseando, o texto, não diz dentro do contexto, me entende? Sim. O que quer dizer, como, por exemplo, o uso do véu. Eu pego o texto, leio o texto que, aqui em Coríntios, mesmo no capítulo 11, a obrigatoriedade do véu, e eu leio ali aquele momento e crio uma doutrina de uso do véu baseado naquele texto, sem estudar o contexto, e principalmente o contexto histórico, filosófico e cultural da época que a igreja foi implantada lá. Acabou. Aí você cria uma doutrina que sabe o que é que ela vira? Vou falar só para você. Doutrina de demônios. Vamos aqui para o texto, que já estou ficando nervoso. Lucas. Hoje eu vim sem terno. O terno fica melhor aqui o microfone, mas o microfone, o som tá bom aí? Vamos lá. Lucas, quem pode ler Lucas para mim? Lucas 19, estava aí na agulha. Lucas 19, por gentileza. Amém? Glória a Deus. Lucas 19. 28. 48. Isso. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. 28? Não, até o 44, né? Isso. 28 ao 44. E aconteceu que, chegando perto de Betfage e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhes direi, porque o Senhor precisa dele. E indo os que havia sido mandados acharão como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho e as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor,
paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreendam os teus discípulos. Respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesse também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheces o tempo da tua visitação. Olha aqui para mim. Você faz uma leitura conhecida, muito bem conhecida, que é a entrada de Jesus, que é a entrada triunfante. Você vê ela em cinema, você vê em filmes, você vê bacana, mas uma entrada triunfante com um dos sermões mais pesados. Não existe um outro sermão mais pesado quando você interpreta dentro de você olha, você volta no contexto e depois de toda essa história, sermão escatológico. Ele está aqui ao mesmo tempo falando da entrada triunfante, chora e olha para Jerusalém e pronuncia uma das profecias terríveis que as pessoas nem sabiam que iriam acontecer. Ele chora sobre o povo e faz uma lamentação. Ele chora e faz uma lamentação do que vai acontecer no futuro com o povo. Ele já via, anos 70, General Tito entrou em Jerusalém e tudo que ele está falando aqui aconteceu. Então, é um sermão profético que, se você não estudar o contexto dele, o depois e antes do texto, a maioria das pessoas vão ler só a parte escatológica, mas não vai ler o início. Outros leem o início e não falam da parte escatológica, porque a entrada triunfante teve um sermão tão pesado. Ele teve sermões que o pessoal começou a sair um a um, mas era o pessoal de duro coração. Mas esse aqui, a nação foi destruída. O general Tito chegou em Jerusalém e aconteceu exatamente o que está aqui, ó. Derrubarão a ti e os teus filhos dentro de ti. Derrubarão os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedras sobre pedras que não seja derrubado. Olha a profecia para o templo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, vou repetir. Essa profecia aconteceu e até hoje o templo não foi reconstruído. Até hoje os judeus não têm templo. Até hoje não tem templo. Até hoje os judeus não está lá. Foi destruído, eles estão para construir, até hoje não construíram. Então, para mim estudar esse texto aqui, todo esse contexto, eu tenho que voltar 2000 anos. Por que ele entrou? Por que ele falou? Por que ele falou falou essa profecia? Qual o propósito e o que aconteceu pós? Tá? Então, isso para mim, gente, para mim, quando você não faz a leitura do contexto, você sofre com uma interpretação muito grande. Tá bom? Agora, a questão do texto paralelo, eu dei um foco maior nisso aqui, o texto paralelo. Aqui já é simples, né? O texto paralelo, no caso aqui, é um texto que deve ser auxiliado na sua interpretação, utilizando o mesmo assunto, tá bom? São textos paralelos que tratam do mesmo assunto, amor. Por exemplo, você pega uma concordância e você pega textos paralelos que falam sobre amor. Só tem que tomar cuidado com a alma, porque dependendo do texto que você vai provar a alma, nem todos os textos falam de alma. Que tem a alma viva, a alma vivente, a alma penada, a alma como sangue na Bíblia inteira. Entendeu? Então aí você já vai ter que tomar cuidado na interpretação. Alma, por exemplo. Interpreta a alma para você ver o que é alma. Vê aí no dicionário agora para você ver. Alma.
Então, nesse caso aqui, o texto paralelo ajuda demais. Tem gente que pega, não pega outros textos, para textos paralelos. Às vezes você dá uma passeadinha aí no Antigo Testamento, no Novo Testamento, com assuntos semelhantes, que você fica maravilhado. E às vezes o texto paralelo, se brincar, ele é tão paralelo que o Novo Testamento, quem usou, pegou como referência. Pegou como referência. O que foi que eu pedi para ler aí? Sobre alma, o que é que significa? E aí, vocês que estão com a internet aí? Esse aí é o significado técnico, né, da palavra, o que significa a palavra. Agora, se você pegar ela, etimologicamente falando, num dicionário teológico, você vai ver que tem vários sentidos. A alma como vida, alma como como pena, alma, sabe? Tem vários significados. Alma vivente, feito uma alma, e assim sucessivamente. Então, se você não fizer uma crítica textual, você pode fazer uma base num texto errado. Eu, por exemplo, hoje eu tenho o maior medo de falar versículo na Bíblia, hoje pregando. Pronto. Que alma que é essa? Entendeu? Fala de religião também, né? Sim. Então eu tenho que tomar cuidado, porque, por exemplo, voltando, eu hoje tenho o maior medo de narrar um texto, falar um texto que não está dentro da pregação que eu estou falando, entendeu? Uma vez eu estava pregando recentemente, aí eu lembrei de um texto que estava dentro do contexto, mas era bonitinho, encaixava lá para falar, sabe? Mas não, na minha mente, se eu falasse, a minha mente bloqueou falar aquele texto porque exatamente não coincidia com aquilo. E eu automaticamente bloqueei. E às vezes eu já falei o texto e a minha própria mente me corrigiu e eu já para não falar. Então hoje eu me corrijo a querer fazer essas decorelas de texto. Ah, mas a Bíblia diz isso, diz isso. Aí eu tenho que entender o tempo, o espaço, o contexto histórico, porque, para quem, qual o propósito daquele texto, né? O que aquele texto realmente quer falar. Então eu não posso usar ele em qualquer momento. Eu não posso fazer uma exegese daquele texto para lançar ele aqui. Entendeu? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, pessoa viva. Isso. Entendeu? Então tem várias traduções. Aí até mesmo para o português. Olha o tanto de palavras que podem assim significar, né? Então, um texto deve ser auxiliado na sua interpretação utilizando o mesmo assunto. Ocorre em outras partes das Escrituras Sagradas. Então, por exemplo, quando você pega... nós já falamos sobre Lucas, sobre os evangelhos sinóticos, principalmente, sobre os 4 evangelhos. Você lê uma passagem que existe, principalmente reforça ou tem assuntos que não tem no outro. Paulo fala um ponto, Lucas fala outro, Marcos fala outro e João fala de outra forma. Então, eu sempre falei para vocês, se eu for estudar um contexto de Lucas, eu vou estudar todos os evangelhos, para ver se todos os evangelhos, principalmente, falam aquele mesmo assunto. Como a crucificação, existe partes da crucificação que um fala melhor do que outro, e assim sucessivamente. Então, eu tenho que entender essa questão para facilitar. No caso aqui do texto paralelo, eu recomendo vocês usarem muito. Sempre pegarem referências paralelas. Mas cuidado, nós pentecostais somos especialistas em falar texto errado. Texto que não bate com, por exemplo, nós erramos se tem um texto que nós erramos, é o texto, acho que eu falei na aula passada, Deus ama aquele que dá com alegria, Deus ama, e quem dá com triste? Não ama também? Olha só, Deus ama quem dá com alegria. E quem dá sem alegria, Deus deixa de amar? Então, o amor dele, está só para quem dá com alegria? Para, não joga pedra em mim, não. E aquele outro texto também. De madrugada, a fila é menor. De madrugada, a fila é menor. Deus tem limite Deus tem carga horária para responder oração. Então, aí eu se torno seco, eu se torno quando eu ensino alguém para fazer os seus estudos e a sua leitura, não. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, demais. Vamos dar continuidade aqui. Para mim, texto paralelo é tremendo. Cuidado só. Você está numa vigília, pronto.
Está numa vigília, a primeira coisa, já vem o ó, irmão, nós estamos aqui porque a fila é melhor, Deus me respondeu na madrugada, na oração. Entendeu? Então você prega aquele momento, que é de madrugada, pega um texto, coloca dentro do seu momento, entendeu? Por exemplo, pega o texto de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz, então tomou Eliezer uma pedra, pôs entre Mispe e Sem, diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então você quer falar aquilo para a pessoa, entendeu? Nós fazemos, nós somos especialistas, mas não lemos o contexto, e o contexto todo. Tem uma guerraça lá, tem uns problemão. A gente pega um contextozinho, nós somos assim. Vamos ler só o Salmo 23 para a pessoa. Porque se não fizermos assim, por exemplo, olha como é importante. Quando eu leio aqui Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 12, diz assim, e eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Agora leia aí Isaías 40:10. Isaías 40:10. Olha o que o paralelismo faz com o estudante das Escrituras. Sabe? Nós somos especialistas a criar o que não existe. Não existe, a gente cria, para fazer as pessoas entenderem. Aí nós estamos vivendo uma época, uma geração que os pregadores não sabem o que é um texto paralelo, um contexto, um texto. Aí quem sofre é a igreja. Qual é? Isaías 40:10. Vamos fazer um paralelo com o Novo Testamento, hein? Vem aí. O microfone na mão aí para os oradores. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Olha que legal. Isaías está dizendo a mesma coisa de João, ou João está dizendo a mesma coisa. Olha o que o paralelo pode fazer, pode te ajudar. O galardão aqui é salário, é pagamento. Está falando é pagar. Jesus vem para pagar, sabe? Vem comigo. Um pagamento pelo que você fez na terra. É um pagamento, sabe? O galardão, pagamento. Ele virá comigo com um galardão para pagar. Galardão fala de justiça, soberania e bondade de Deus. Ou seja, eu vou pagar pelo... Não é pelos seus pecados, não, tá? É pelas obras. Pelas obras. Então é algo assim muito importante de você estar estudando paralelo. E esse paralelo aqui, como tem centenas de paralelos, quando você pega uma concordância bíblica, pega uma concordância bíblica, é lindo quando você vai fazer um estudo paralelo. Paralelo tem que estar junto, textos juntos, histórias similares. Gente, a sua mente abre sobre a história, e principalmente quem prega, sabe? Com paralelo. Pregar, fazer uma mensagem, estudando, quando eu vou, a próxima disciplina vai ser homilética. Eu vou aqui fazer uma mensagem com paralelo, ensinar vocês aqui a fazer uma mensagem com textos paralelos, criar uma mensagem só com textos paralelos, estudar a mensagem e os textos paralelos e cria conteúdo para uma pregação só com os textos paralelos. Aí você vai só falando. João 3, 4, 16, Lucas 4, 25, conta-nos as histórias. Você narra a história dos paralelos que falam o mesmo assunto. É lindo, mas aí, permita, não quero fazer nenhuma crítica, mas é tão ruim quando a pessoa sobe no púlpito, aí lê um texto, vai para o Japão, vai para a China, vai para o Equador, fala 300 versículos, 40 histórias, 300 testemunhos, e termina, e nós não foi... não teve nem paralelo, nem textos... Gente, eu tive num congresso esses dias, aí a gente faz o quê? Eu vejo os que foram antes de mim, entendeu? Eu vou lá assistir, dá uma olhadinha, né? Acho que, não é? Aí eu dou uma olhadinha. Vamos fazer aqui também uma questão, um paralelozinho, um texto, ver se a pessoa está fora do contexto, ver o que falou, o que não falou, entendeu? E a gente vê, em pleno século XXI, pessoas despreparadas que nem leem o texto e pregam outra coisa, que não tem nada a ver.
Nada, 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 nada a ver e faz um monte de bagunça, um monte de revelação, um monte de barulho, e a palavra de Deus não é ensinada em nada. E Deus, como é que Deus vai falar na minha boca se existe algo mais importante que as Escrituras? Deus, olha, irmãos, eu sempre fiz o seguinte, eu quero que Deus fale através da minha boca, mas somente o que as Escrituras dizem. E aí é lindo, porque não entra o eu, nem eu acho, nem eu acredito, nem eu ouvi, nem eu assisti. Pensamento meu. Eu penso assim, entendeu? Então, tá bom? Então, a lei do contexto. Então, paralelo, estudo em paralelo é muito importante, tá bom? Agora, a lei da autoria do texto. Você desculpa, antes de falar, você lê um texto e dizer que, lê um salmo que não é de Davi, você fala que é Davi. Lê algo que não dá autor. Bom, vamos lá. Jesus, por que que Não, aí, por exemplo, você sabe quem é que se torna chato, gente? Nós que estudamos um pouquinho, sentamos, igual vocês estão aí sentados, aí nós, por termos a crítica textual, de dizer assim, olha, não é assim. Eu esqueci de falar uma coisa de crítica textual, de Coríntios, Paulo falando. Paulo falou assim lá em Coríntios, é porque eu só passei por cima, só superficial. Mas Paulo diz assim, que hajam heresias. Por que eu não estou entendendo? Tem hora que você fala assim, mas que Paulo diz isso? Mas isso, obrigado. Isso aqui ele é todo mês. Para que o justo se manifeste. Então, fala assim, para que um dia que falarem uma heresia aqui, você se manifesta. Não está errado. Não é assim. Não é assim que é ensinado. Não é assim que está na palavra de Deus. Então, o justo se manifesta. Isso não é evangelho. Porque não aceita, porque começa a dizer que você esfriou na fé, ou só porque começou a estudar teologia, você não acredita. Nós acreditamos, nós só não queremos mais ser enganados. E isso, eu creio, eu sou pentecostal, eu acredito nos dons, eu acredito em tudo, mas eu só não acredito no engano, eu não quero que me engane, eu não quero que enganem as pessoas com as escrituras, que sejam charlatões com a palavra. Paulo diz que haja esses hereges para que os fiéis se manifestem. Quando dá problema? Quando nós não se manifestamos em nada. Aí, porque se alguém falar, subir, aí errar, a gente tem que ser o primeiro a chegar e dizer assim, olha, eu já errei, eu já falei para vocês, e não foi pouco, foi muito, porque eu novinho já era petulisco, parecia que saía fogo pela minha boca, eu saía já, sempre saí. Hoje é que eu saio pouco em relação ao que eu era. Amadureci muito, a gente erra. Eu fui aprendendo aonde? Na escola, sentado com o mestre, com pessoas. Sentei para ouvir alguém que tinha o que falar. Entendeu? Agora aí o que acontece? Só que eu já tive em igrejas que eu errei no início da minha fé, e o pastor da igreja era de ensinamento escriturístico, bíblico, teólogo, arretado, exegeta, sabe? O povo lá não era enganado, não. Se desse besteira, ele nem ligava. O povo mesmo reprovava. Entendeu? O povo. Pode mandar levantar. Não, aqui não levanta. Não faz. Pode fazer o que for. O povo já é bem ensinado. Um povo bem ensinado é cultura. Eu errei. Tal. Eu fiz uma interpretação errônea de Isaías. Aí eu falei umas coisas lá por falta. Eu fiz uma exegese. Eu coloquei no texto o que não tinha no texto. E eu falei, irmãos, eu sou pentecostal. E o bom do pentecostal é que você não fica somente nas regras. Eu já estudando, né? Então passa pela minha cabeça. Acabou, irmão, já errei. Só eu dizer que passa pela minha cabeça, acabou. E passou pela minha cabeça o pior erro da minha vida. Aí eu numa frase errada minha, eu falei assim, como foi, meu Deus? Eu falei, o tema foi os dois Cristos da Bíblia. Até foi bonzinho, podemos dizer assim. Não foi ruim, não. A mensagem boa, os dois Cristos da Bíblia. O Cristo que João... Vou até pregar de novo, só que certo. O Cristo que João viu, o Cristo que Isaías viu. Os dois Cristos da Bíblia. Os dois Cristos. O Cristo de Isaías, um Cristo sem formosura, um Cristo sem beleza, um Cristo sem aparência. Fui lá, que vocês sabem como é que é. Aí o Cristo de João, um Cristo que os seus olhos eram como chama de fogo. Irmão, dois Cristos, pensa os Cristos. Como é que pode? Você prega dois Cristos na mesma mensagem. Aí eu teve um momento que eu falei do Cristo derrotado, olha, no calor da minha emoção, aquele negócio gostoso para a gente já entrar no glória, que vocês sabem como é que é. Aí errei
eu acelerado demais. Tu acha que passou por uma igreja bem ensinada? Por uma igreja bem ensinada? Achando que estava abafando. Eu falei, rapaz, boa colocação, mas você errou. Como é que naquela parte que você falou, eu falei, rapaz, você está certo. Eu errei mesmo. Mas só que eu não vou poder mais pegar aqui o púlpito para pedir perdão. Mas eu não vou falar isso mais nunca. Realmente foi na minha euforia. Verdade, você tem razão. Me desculpe, me perdoe. Perdoa, Senhor. Releva isso daí. Entendeu? Por causa da aparência, entendeu? Aí eu fiz uma colocação de derrota e tal. Pelo português não estava muito ruim, não, mas não dá para fazer a colocação daquela forma. Ficou muito pesado, entendeu, gente? Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir sobre Jesus algumas palavras pesadas. Mas eu estava fazendo uma crítica textual entre os dois Cristos. Realmente um Cristo que estava indo em direção à morte e um Cristo já ressuscitado e glorificado. Muito bom, prega aí depois, uma mensagem boa, tá? Marca meu nome lá depois. Lei da autoria do texto. Lei da autoria do texto. Bom, os diferentes autores da Bíblia viveram olha, nós falamos isso na aula passada. Viveram em tempos, culturas, situações sociais e regiões diferentes. Portanto, a forma de apresentação de um determinado texto para um povo que vivia situações diferentes deve ser comparada com outro em tempo e em forma remota. Então, tem que ser comparado. Esse aqui é a lei da autoria do texto. Gente, sabe onde nós pecamos? Pecamos aqui, ó, outro pecado. Lembra que desde a primeira aula eu falo para vocês, volte 4.000 anos, volte 2.000 anos. Veja como era que eles se tinham barba, veja o que era que eles comiam, veja a cultura, veja a roupa, veja como dormia, veja como era o ritual de lavar os pés. Por que Jesus transformou o primeiro milagre o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho? Por que estava as talhas vazias, sabe? Aonde eles pegaram aquela água? A água era distante. Então o texto mostra apenas acontecendo os milagres, mas não mostra o tempo que foi. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado. Qual era o texto? Qual era a cultura? Lavar os pés. Só que tem pessoas que pegam essa cultura até hoje e vamos aqui, todo mundo, lavar os pés, pratica a ceia. Na ceia, coloca a prática do lavar os pés. Por exemplo, você viu ali Paulo na ceia lavando os pés? Mas era a cultura da época. Um exemplo. Entendeu? Então, como entender isso? Agora eu tenho como perguntar para Paulo, e aí, Paulo? A gente hoje lava os pés ou não lava os pés? Sabe? Mas é muito simples. Era a cultura da época. Era um outro país. Ele estava escrevendo para uma nação. Eu tenho que voltar 2 anos atrás para entender a cultura da Grécia, da Roma, enfim. Para me poder, na hora de eu traduzir isso para os nossos costumes, eu não errar como líder, como pastor, como pregador. Hoje eu tenho medo de pregar. Quando eu falo isso, algumas pessoas falam, como é que você tem para não pregar heresia? Que você vacilou em um texto, você ensina heresia. Já saiu. Então, a autoria do texto, isso é muito importante, tá bom? Isso aqui eu falei desde a primeira aula. Volta e verifica se é mesmo. Por exemplo, lembra a passagem que Jesus ressuscita um menino? A passagem bíblica que Jesus ressuscita um menino? Filho da viúva de Naim. Ali foi a primeira ressurreição. Onde ele estava? Ali não era cidade. Primeira coisa, se você for para a história. Nem hoje. Procura Naim aí, quem está aqui, quem vai lá depois. Procura Naim para tu ver que dificuldade você achar Naim até hoje. Como muro da cidade? Se não era murada? Sabe? Aonde é que eu vou achar o muro ali, sabe? Qual a linguagem do escritor ao escrever a história e dizer na frente, na entrada da cidade, na entrada do vilarejo, qual a forma melhor? Se um cearense, um nordestino, um pernambucano, um paulista fosse pegar essa história direto do original e fosse transferir um pernambucano, como que ele diria? De frente se ele fosse da roça, como que ele ia traduzir aquilo ali? De frente da cancela dos boi, na frente sabe? Qual seria a colocação? Porque não tinha. Entendeu? Era vila. Não tem porta ali. Mas o texto fala. Mas o que é que o texto diz? Vê aí, filho da viúva de Naim. Isso aí é importante. Não, é onda. Não, eu só achei que é uma vila. O texto não achei. Peraí, não, dá para ele aí. Vai.
E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Entendeu? Por exemplo, porta da cidade. Por que tinha. Ó, o que é que eu quero só aqui mexer um pouco com vocês? Como é que coloca uma porta aí, e coloca como cidade, coloca. Só apareceu Naim porque Jesus passou, desculpa. Só tem Naim na Bíblia, e a gente ouve falar de Naim, porque Jesus passou por lá e ressuscitou o menino. Não, mas não tira o texto, não. Fica com o texto aí ainda. Fique com o texto aí. Lucas. Lucas 7. Isso. Fica com o texto aberto aí. Então, primeira coisa, quando eu vou fazer a interpretação do texto, o texto ali, ele está me dizendo que tem uma porta. E se eu for no original, vai ter uma porta. Entendeu? Vai ter uma porta. Que porta é essa? O que significa isso naquela cidade? Era o centro, era na entrada do local. Então, o escritor, vocês lembram que eu falei na aula passada? Na visão do escritor, para que o leitor entendesse, será se ele não colocou a porta para quem estiver se entendendo, tivesse essa facilidade na linguagem? Entendeu? É aí que entram as interpretações. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Agora, por causa da porta, por causa de um texto que não possa ter a porta ali literal, muitas pessoas, por não ter interpretação de texto, colocam como porta do julgamento, porque a porta era o lugar, sempre que existia julgamento, apedrejaram Paulo na porta da cidade, jogaram até... Mas ali era cidade, ali era Naim, cultural. Agora, ok, se você for ver uma coisa importante desse texto, aconteceu alguns pontos históricos que temos que ver ao ler esse texto aí de Lucas. Por exemplo, ele tocou, você pode ler ele para mim? Antes de você ler, deixa eu ler esse assunto aqui. Ó. O literalismo busca o que o texto quer dizer. Né? João 21:6. O simbolismo busca o que a figura quer dizer. Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora de interpretar um texto, para saber se é símbolo ou se é figura, se é real ou se não é real, se é literal ou se é simbólico. Você pode ler esse texto aí para mim, por gentileza? A partir do 12, vou voltar de novo. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe. Peraí, ainda? Eu preciso ler, eu preciso escutar também. Peraí, vai lá, vai, por favor. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão, e por ela disse-lhe: não chores. Espera ainda. Primeira coisa, olha só. Duas multidões aí, né? Multidão da vida e multidão da morte. Duas multidões se encontraram. Jesus, vendo a mulher, ele tem compaixão por ela. Tem compaixão por ela, certo? E depois acontece o quê? Ele fala algo que está fora de conexão. Porque eu preciso chorar na hora de chorar. Na hora de angústia, da perda de um filho, o único filho, eu tinha que chorar. Como é que Jesus diz? Não chore. Sabe, mexe com qualquer... Mas até agora, tudo bem. Mas vamos entendendo aí só a história. Continuação, por favor. E chegando-se, tocou o esquife. Pronto. Eu, por não entender hermenêutica, errei minha vida inteira por causa disso aí. Errei. E a grande maioria das pessoas acham, acham que o esquife é o defunto. E acham... Sim, mas é uma maca que levava os defuntos. Ele não podia culturalmente tocar, porque ele ficava impuro. Então, e eu também já falei isso errado, por não entender a lei da aplicação do texto, a lei da interpretação do texto, entendeu? Então, o que acontece? Ele toca. Quando ele toca no esquife, aí acontece uma coisa. O que acontece? E os que o levavam pararam. Pararam. Opa, ele manda a mulher parar e toca no esquife. Quando ele toca no local, não, eu falei, a maioria das pessoas tem uma grande gama de pessoas que erram esse texto. Quando ele toca no esquife, não toca no menino, e aí ele fala agora o quê? Eu te digo, levanta-te.
E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Ele pegou no menino depois que o menino ressuscitou. Pode observar, ele entregou a mãe, está aqui. Ele falou para não chorar, porque aí, a partir desse momento, ele já sabia o que. Ele falou para ela que não chores, não Ele foi? já sabia, né? Porque já sabia que agora, depois que ele chegasse, ela iria chorar só se fosse de alegria. Porque o que acontece logo na sequência? E todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo, gente. Exatamente. Então imagina quantas pessoas que já não ensinaram errado. Agora imagina aí, agora o povo vendo um milagre, através daquele milagre, Deus visitou o seu povo, porque já fazia quase 400 anos que Deus não estava visitando o povo. Olha, Deus está visitando. Se isso está acontecendo, é porque Deus está visitando o seu povo. E um grande profeta se levantou. Então, a partir daí, desses acontecimentos aí, a partir daí, o ministério de Cristo vem com milagres, acontecem inúmeros milagres a partir daí. Mas naquele momento, os com Cristo vinha com alegria, e vinha duas multidões, duas caravanas, a caravana de Deus e a caravana do diabo. E o diabo ali, o diabo e a morte foi vencida pela vida. Virou uma multidão só, a multidão da alegria. Quando se encontra Jesus, aí pode ser aplicação, né? Pode ser feita uma aplicação. A alegria. Bom, deixa eu finalizar esse assunto aqui, para na semana que vem nós terminarmos. Deixa eu ver. Para nós terminarmos. Deixa eu ler esse aqui. Bom, lei da implicação de texto. Lei da aplicação do texto. Bom, o mesmo texto pode ser aplicado a pessoas ou clãs, aqui, ó, vivendo em épocas ou situações diferentes, também geograficamente falando. Essa aqui é a lei da aplicação do texto. Mas com uma boa aplicação, gente. aplicação, né? Exatamente. Porque se eu ler aquele texto e aplicar em pleno século XXI, eu tenho que por isso que tem uma Bíblia chamada a Bíblia de aplicação pessoal. Você estuda e aplica na prática do dia a dia. Eu leio um texto e faço a minha aplicação pessoal. Ela tem aplicabilidade no meu dia a dia. Próximo, lei da implicação do texto. No sentido filosófico, pode-se dizer que uma pessoa geme porque está doente. Aí está a lei da implicação, a manifestação patente do latente. Se uma pessoa tem seu rosto plácido, é porque o coração está alegre. Como o batismo no Espírito Santo, biblicamente, é evidenciado pelo crente falar em outras línguas. Assim só pode profetizar os que receberam de igual forma a virtude deste Espírito. Então, tem tanta linguagens, lei da implicação do texto, que se nós não tomarmos cuidado, vira um problema sério. Às vezes, está falando de um coração triste, formoseia a alma, às vezes está falando de uma cultura do organismo do Antigo Testamento, às vezes uma comida do Antigo Testamento, às vezes algo que está numa cultura grega, está numa cultura que não é a nossa cultura. E quando nós erramos quando nós fazemos algumas aplicações de texto que foi para uma nação totalmente diferente da nossa. Quer que eu te diga uma coisa? Por exemplo, guardar o sábado. Não só tem o sábado para guardar, tem tantas leis para serem guardadas. Aí guardamos só o sábado. Sabe por que só o sábado? Tem tantas leis. As festas dos tabernáculos e tantas outras. Por que guardamos só uma? Tem tantas outras. Porque na hora de aplicar, aplicamos algumas, sabe? Não tem, nós não conseguimos aplicar tudo que está aqui. Mas quando que se torna maléfico e doutrina do demônio? Quando eu pego textos exclusivos para aplicá-los somente naquilo que me satisfaz. Por exemplo, não pode fazer barba. Onde é que tem um texto? Aí eu pego um texto, não pode ficar com barba. Sabe essas coisas? Não pode ficar assim igual. Você tem ali 2 barbudos ali. Por que não pode ficar barbudo daquele jeito? Qual é o texto? Aí pega um texto e diz assim, por que não pode ficar barbudo? Tem que ficar igual o senhor, com a barbinha feita, tudo arrumadinho. E só pode o bigode. E por que não pode a barba e pode o bigode? Tem que rapar também o bigode, igual você, um exemplo. Então, aí a gente pega algumas aplicações de texto para aplicar em algumas doutrinas, para nos auxiliar naquilo que acreditamos. Isso, às vezes, é muito
paradoxal, fora de texto e fora de cultura. Fora de cultura. Por exemplo, a questão da barba, até hoje. Aí entra uma questão. A Bíblia não proíbe, mas a denominação sim, entendeu? Então, você tem que ficar aonde você... Aí como é que funciona? Aqui é proibido. Onde eu fico não pode ter barba, mas pode ter aqui, um exemplo, entendeu? Aí o que é que eu prefiro? Eu prefiro ficar sem nada, porque eu tenho que obedecer o meu ministério. Senão eu tenho que ir para um lugar que fique barbudo, um exemplo, entendeu? Mas não tem base bíblica de reprovação. Calça, roupa, essas coisas relacionadas a costume, sabe? Como se fosse regra de santidade, regra de fé. Uhum, sim, exatamente. Bom, Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima aula. Vamos falar um pouquinho vamos dar continuidade, vamos falar um pouquinho sobre a importância do estudo da hermenêutica e por que estudar, e vamos dando continuidade e nos alinhando no que aprendemos errado. Tem alguém mexendo ali? Deus abençoe a todos os alunos aqui, um grande abraço. Em nome de Jesus, um abraço. Ok.